Ele era pisoteado todos os dias no trabalho, afogado em dívidas, tudo por causa de um jogo. Seu nome era Jae-woo. A vida era dura. Ele acabou sendo renascido em um mundo onde guerreiros são respeitados na guerra. Mas havia um problema. Jae-woo era apenas um garoto com um nível mais baixo. Poderoso e sozinho em uma floresta, ele estava faminto e à beira da morte. Mas Jae-woo se tornou um gênio da guerra. Quanto mais sangue ele derramava, mais forte ele se tornava. Ele passou a ser conhecido como o Guerreiro Sangue Frio. Diante de um imponente castelo, a batalha final se aproxima sob a lua. Observando os corpos no chão, o Senhor Demônio se pergunta como um mero humano chegou tão longe. Ainda ofegante, ele admite que seu oponente é realmente habilidoso. Frente a frente com o Senhor, ele se prepara para o confronto final. Encarando-o, o Senhor Demônio Farza grita seu título, Eleitor Aço. Com um sorriso confiante, ele demonstra que está preparado para o que vier. Brandindo sua espada, ele grita que a Era dos Demônios termina hoje. Então, ele salta em direção ao inimigo, preparando a 12ª forma da espada. Ele avança para o ataque decisivo, gritando, "Aqui vou eu!" Mas, de repente, uma janela de notificação aparece, interrompendo seu movimento no ar. A mensagem anuncia que ele foi desconectado do servidor. Ao vê-lo congelado, o Senhor Demônio diz que ele é cheio de falhas. Totalmente paralisado, ele começa a gritar, implorando para que isso pare imediatamente. Sem controle sobre seu corpo, ele apenas grita enquanto o perigo se aproxima. Na tela, a notificação da missão contra o Senhor Demônio Farza é exibida. Logo depois, o sistema informa que o guerreiro Han Jae-woo falhou em completar o estágio. Mudando para o mundo real, dois homens se perguntam como acordar Jae-woo do jogo. Dentro da sala, um deles se aproxima para sacudi-lo, enquanto o outro percebe algo nervosamente. Ele admite que acidentalmente desconectou o cabo quando viu a silhueta de Jae-woo. De volta à realidade, Jae-woo o agarra, perguntando se foi ele quem desconectou o cabo. Furioso, ele grita que estava prestes a concluir a missão e derrotar o chefe. Ele explica que seu nome é Han Jae-woo e se parece com um viciado, mas ele se lembra de que, no passado, era muito popular, conhecido como o solucionador de problemas. Também era chamado de o cérebro de Hanam e um goblin do dinheiro. Vivendo uma vida de luxo, ele desfrutava de tudo que seu dinheiro podia comprar. Mas um dia, ele finalmente percebeu algo importante sobre a vida que estava levando. Olhando para o espaço, ele começou a refletir sobre suas próprias ações e conquistas. Ele percebeu como tudo que havia buscado era trivial. Por isso, o jogo se tornou seu novo mundo, um lugar que o transformou completamente. Como um RPG de jogador único, o mundo era gigante e aberto para exploração. Para ele, que nunca havia lido um livro, era um novo universo. Lutando contra vários inimigos, ele percebeu quão verdadeiramente mágica era aquela realidade. Além disso, belos personagens de várias espécies também faziam parte do jogo. Envolvido por suas histórias, ele se tornou cada vez mais imerso na jornada. Essa experiência o transformou, já que antes ele só se importava com dinheiro. Para continuar jogando, ele acabou pegando dinheiro emprestado e, com o dinheiro, comprou uma cápsula de jogo que lhe custou 1 bilhão. Ele admite que as pessoas poderiam facilmente chamá-lo de louco por isso. No chão, o homem pergunta como Jae-woo pode tratá-lo daquela maneira. Com um sorriso, Jae-woo diz que finalmente está entendendo o que está acontecendo. Relembrando o passado, ele afirma ter coberto todos os seus segredos, segurando-o no chão. Os outros dois assistem à cena. Então, o outro homem grita, questionando se ele tem direito de dizer algo. Quando Jae-woo o encarou, o homem recua e diz que não disse nada. Ao ser questionado, é informado de que não pagará a dívida apenas escrevendo guias. Lembrando do jogo, ele estava escalando uma rocha para alcançar uma planta gigante no topo. Em outra ocasião, teve que se esconder de um enorme dragão em um local destruído. Continuando a jornada, ele lia um mapa, enquanto um monstro alado o observava. De volta ao computador, termina o guia e anuncia o walkthrough da dungeon. Depois, verifica suas anotações, concentrando-se totalmente em finalizar seu trabalho. Após, checa seu extrato bancário, vendo que restava muito pouco dinheiro na conta. Diante da situação, o homem pede a Jae-woo que volte a trabalhar com eles. Recusando a oferta, ele simplesmente responde que não voltará para sua antiga vida. Entrando na cápsula, diz que ainda não viu o fim daquele jogo. Em busca do verdadeiro final, sabe que nenhum outro jogador conseguiu chegar lá até agora. Para ele, chegar ao fim é o mínimo que pode fazer por aquele mundo.
Empurrando os homens, diz a eles que seu dia de trabalho acabou. Antes de sair, o homem grita que acredita nele. Ao fechar a porta, Jae-woo se vira, preparando-se para continuar sua jornada dentro do jogo. Colocando a mão na cápsula, ele se prepara para retornar ao jogo. Então, a tela do sistema exibe uma mensagem de que o jogo está começando. O título Savior of Humanity aparece, confirmando o início do jogo. Já dentro do jogo, ele reaparece na Catedral de Byron, um lugar agitado. Recebendo uma notificação, percebe que a pena de morte foi suspensa por horas. Irritado, ele grita, questionando como deveria ganhar dinheiro assim. De repente, uma voz misteriosa diz que ele parece estar com dificuldades. Ao olhar, uma figura de cabelos brancos começa a se materializar diante dele. Com passos firmes, a personagem caminha em sua direção pelo grande salão. Assim que ela para, ele imediatamente pergunta quem ela é. Apresentando-se com um sorriso, ela diz que é Aquila, a mestre do jogo. Surpreso, ele questiona como uma garota como ela poderia ser a GM do jogo. Ela o adverte a não julgar um livro pela capa. Ela diz que é apenas sua preferência, mas ele reage com desdém, afirmando que não acreditará que ela é Aquila tão facilmente. Para provar seu ponto, ela simplesmente estala os dedos na frente dele. Nesse instante, o tempo para e todos os NPCs ao redor ficam completamente imóveis. Ele se pergunta se isso foi um feitiço de paralisia temporal e logo percebe que teria que ser uma habilidade de rank SSS. Ela então explica que não é uma habilidade, mas que simplesmente derrubou o servidor. Em seguida, se aproxima e pergunta se ele quer ouvir sobre o novo evento. Animadamente, ela anuncia que um novo mundo foi aberto no servidor do jogo. Ele se pergunta se ela está louca, e então ouve que a recompensa é de 25 bilhões. Com um sorriso, ela se aproxima e pergunta se ele está com medo do desafio. Ela o provoca, questionando se ele não quer ver o verdadeiro final. Olhando para ele, diz que as pistas para o final podem estar lá. Estendendo a mão, ela oferece as pistas que podem levar ao verdadeiro final. Ele fixa o olhar na oferta, ponderando qual decisão tomar a seguir. Movendo a mão, ela pede que ele espere um momento antes de continuar. Ela diz que se ele aceitar agora, receberá um presente especial. Então, uma notificação aparece informando que 30 milhões foram enviados para sua conta. Mostrando as classificações dos jogadores, ela diz que ele é seu VIP número 1. Empolgado com o dinheiro, ele diz que não importa se não consegue vencer o jogo. Em seguida, celebra que poderá pagar os juros da dívida deste mês. Determinado, grita que seria um idiota de recusar um evento como aquele. Satisfeita, ela informa que o enviará ao novo mundo imediatamente. Começando o processo, ela anuncia que o novo mundo está sendo instalado. Com uma expressão focada, continua instalando o novo sistema. Flutuando no ar, dá início à instalação do novo mundo do jogo. Então, todos os NPCs na área começam a ser removidos pelo sistema. O mundo inteiro é desconstruído, levando os dois a um local completamente novo. Apontando, ela diz que aquela porta o levará ao novo desafio. Ele pergunta se o jogo começará assim que ele passar pela porta. Virando-se, caminha em direção à porta para iniciar o grandioso evento. Ao chegar à frente, abre ambas as portas e encara a entrada. Antes de ir, lembra-a de não esquecer o prêmio. Ao entrar no portal, declara que está indo em busca do verdadeiro fim da jornada. Ela então diz que esqueceu de lhe contar um detalhe muito importante sobre o evento. Com um sorriso, revela que, se o personagem morrer, ele também morrerá fora do jogo. Completamente chocado, ele não consegue reagir ao novo aviso que acaba de receber. Neste momento, é lançado de cabeça na nova world do jogo, despencando em alta velocidade. Ele apenas grita enquanto cai em direção ao chão. Ao atingir o solo, colide com força total na grama. Sentindo dor, pergunta por que dói, já que está dentro de um jogo. Lembrando do aviso, questiona se a garota estava realmente dizendo a verdade. Ainda no chão, agarra a grama e grita o nome de Aquila para o céu. Levantando-se, decide que enfrentará o desafio mesmo assim. Então, grita uma praga para o céu, mirando no mestre do jogo. Caminhando pela floresta, apoia-se em um galho, dizendo que está com sede. Irritado, afirma que não perdoará a Aquila e decide abrir sua tela de status. Ao ver suas estatísticas, reclama que ela lhe deu um personagem muito fraco, perguntando como conseguirá um final feliz. Reclama sobre sua péssima condição atual. Justo então, uma gota de água cai em uma poça, chamando sua atenção.
Virando-se rapidamente, grita empolgado ao perceber que encontrou algo na floresta. Ao alcançar um rio, agradece por ter lido um livro sobre sobrevivência. Então, lança-se na água, bebendo rapidamente para tentar recuperar sua saúde. De repente, uma mão feminina passa pelos cabelos, emergindo da névoa do rio. Enquanto ainda bebe, levanta o rosto ao notar movimento à sua frente. Então, vê uma mulher desconhecida banhando-se pacificamente na água. Continuando a observar, permanece parado enquanto ela se banha. Uma notificação sobre perda de saúde o assusta, e ele pergunta quem ela é. Nesse momento, seus olhos começam a mudar, revelando algum tipo de habilidade especial. Mas logo em seguida, o sistema o avisa que ele precisa pagar pelo DLC. Indignado, grita que não deveria ter que pagar pelo DLC, pois é um jogador VIP. Nesse momento, um grupo de bruxas o cerca, avisando que ele precisa pagar para continuar. Incapaz de reagir, apenas a observa, com o rosto paralisado. A cena muda, e ele está no chão após ser atacado. Deitado de costas, tenta se levantar. Ao vê-lo perder saúde, uma bruxa lhe diz para ficar quieto no chão. Inclinado sobre ele, diz que o deixará em paz se ele não reagir. Ele então pergunta ao outro homem amarrado se ele está bem, mas as bruxas apenas riem, não compreendendo. O homem pergunta o que ele quis dizer, mas não recebe resposta. Apresentando-se, o caçador Rude pergunta como ele foi parar ali. Rude explica que teve azar, chegou por acaso enquanto caçava. Questionado em retorno, ele diz que sua história é semelhante e que não teve escolha. Discretamente, ele começa a cortar as cordas com uma lâmina escondida. Então, anuncia confiantemente que esse tipo de situação é sua especialidade. Ao ser questionado se tem uma saída, ele garante que sabe exatamente o que fazer. Explica que tem esse conhecimento porque foi ele quem escreveu o guia deles. Lembrando do passado, diz que levou 3 dias para criar a estratégia. Depois, lista os nomes, começando com Gunda, Caldora, Aldida e Fugel. Por fim, aponta para a líder, dizendo que seu nome é Rei Juju. Mesmo sendo chefes iniciais, eles são famosos por derrotar muitos jogadores. Analisando a situação, ele percebe que estão, de fato, em um grupo desorganizado e com uma aparência estranha. Vira-se para Rude, que está completamente confuso. Voltando-se para Fugel, pergunta se ela ainda está viva naquele lugar. Lembra-se então que Rei Juju disse claramente que se livraria dela. Interrompendo a conversa, Rei Juju pede que ele espere antes de dizer mais alguma coisa. Irritado, Fugel pergunta quem vai matar quem. Mostrando que a provocação funcionou, ele continua dizendo que ela planeja pegar todos os pertences dela. Furiosa, Fugel grita para Hajuju, perguntando se tudo isso era verdade. Hajuju simplesmente pergunta se ela realmente vai acreditar nas palavras daquele homem. Continuando seu plano, ele se prepara para adicionar mais lenha à fogueira, dizendo que ela não vai usar o dinheiro. Ele a provoca e o plano funciona. Nesse momento, Aldida comenta que foi por isso que Juju estava preparando uma bomba ácida. Sem se importar, Gunda pergunta quando a refeição ficará finalmente pronta. Ao ver a briga, Caldora se empolga e grita que também quer entrar na luta. Com as bruxas discutindo, ele comemora que seu plano está indo perfeitamente. Apesar de seus títulos, as duas bruxas começam a lutar violentamente uma contra a outra. Logo em seguida, as outras duas também pulam na briga sem pensar 2 vezes. Sua fraqueza é desconhecida, razão pela qual tantos jogadores sempre são derrotados por elas. Por causa disso, é muito fácil fazê-las brigar entre si. Aproveitando a confusão, ele diz a Rude que precisam escapar agora. Ele observa a luta, mas diz que precisa cuidar de algo antes de saírem. Antes de ir, volta-se para executar o passo final do plano. Saltando para o meio do caos, ele agarra um grande pano que estava por perto. Com um movimento ágil, ele joga todas elas em um enorme caldeirão. Apontando, diz a Rude que a saída é naquela direção. Ao ver as notificações de dano, ele celebra, pois elas dão muita experiência. Mas de repente, a cobra de Fugelo o agarra, restringindo seu movimento no ar. Tendo caído no caldeirão, ele grita que ela não vai morrer sozinha e que o levará com ela. No chão, ele desvia dos ataques da cobra enquanto grita para que ela o deixe ir. Irritado, lembra que seu personagem atual é extremamente fraco e não consegue escapar. Vendo a cena de longe, Rude grita que vai ajudá-lo a sair dali. Então, ele avança com a espada em punho, correndo para atacar a serpente com um golpe preciso. Rude corta a cobra e finalmente o liberta. Depois, pergunta se ele está bem, e ele apenas o agradece pela ajuda. Jay-Woo pede emprestado o arco, e Rude pergunta se ele é bom com eles. Ao pegar a arma, uma janela do sistema exibe as estatísticas do arco de Rude.
Dizendo que sabe um pouco, ele se posiciona, prepara o arco para atirar. Mirando para cima, foca em um objeto pendurado no teto do salão. A flecha atinge o alvo, que se despedaça e despenca em direção às bruxas. Surpresas, elas olham para cima, sem entender o que está prestes a acontecer. Em pânico, uma Juju grita em desespero que o objeto que cai é uma bomba ácida. Furioso, Fugu grita enquanto gotas de ácido começam a cair sobre elas. O líquido então começa a escorregar no caldeirão onde estão presas. Sem para onde correr, elas podem apenas assistir enquanto o ácido cai lentamente. Um momento depois, uma explosão maciça envolve toda a área. A explosão as arremessa para trás, fazendo com que cada uma perca um ponto de saúde. Rod pergunta se conseguiram, mas grita para não dizer algo assim. Na tela, o sistema anuncia que ele desbloqueou uma nova conquista. Pouco depois, uma lista confirma que todas as bruxas foram completamente derrotadas. Como recompensa, ele recebe uma grande quantidade de pontos de experiência e conquistas. Ao ver as notificações, confirma para Rudy que conseguiram derrotá-las. Jae-woo então celebra, dizendo que teve sorte por estar em um nível tão baixo, agradecendo a ele. Rudy diz que o salvou, pois achou que era seu fim. Virando-se, diz que foi nada, mas que tem algo para ele. Rudy então oferece um saco de frutas como um gesto de gratidão por toda a ajuda. Surpreendido, ele diz que isso foi inesperado, e não se lembra disso acontecendo antes. Rudy explica que pegou as frutas de um ninho, pois pareciam muito valiosas. Enquanto come as frutas, ele começa a sentir um efeito muito estranho em seu corpo. Ele então se transforma, recebendo uma notificação sobre um osso de dragão. Impressionado, vê suas estatísticas aumentarem drasticamente e se sente incrivelmente sortudo. Enquanto isso, Rudy apenas observa toda a transformação com um leve sorriso no rosto. Depois de comer, ele é chamado por Hood, que se aproxima lentamente. Hood pergunta se ele estaria interessado em começar a caçar monstros. Com a boca cheia, ele apenas encara Rudy, pensando na oferta. Ainda mastigando, aperta os punhos e se prepara para responder à proposta. Rejeitando a oferta, diz que tem outras coisas para fazer no momento, mas de repente, para. Percebendo que isso poderia ser uma boa oportunidade, olha para suas estatísticas. Nota que sua experiência desaparecerá sem uma classe. Ele rapidamente interrompe e oferece um prazo de 3 meses. Com um sorriso, pergunta se 3 meses serão tempo suficiente para o treinamento. Surpreso, Rudy questiona se ele não quis dizer 3 anos, achando que tudo isso é rápido demais. Após o acordo, os dois começam a caminhar juntos para a floresta, chegando a um rio. Rudy diz a ele para se esconder em qualquer lugar e então anuncia que começará a procurá-lo em exatamente 30 minutos. Analisando a situação, ele percebe que Rudy está usando uma habilidade de caçador. Certo de que foi subestimado, ele corre para a floresta para se esconder. Lembrando que explorou essa floresta incontáveis vezes, mergulha entre as plantas e mostra que se lembra de cada pequeno detalhe do lugar. Saltando entre as árvores, usa cogumelos venenosos para confundir seu perseguidor. Lembrando das feras da floresta, esconde-se atrás de uma árvore. Pendurado em uma vinha, diz que tudo já estava em sua mente. Com um sorriso confiante, garante que não será encontrado tão facilmente. Mas de repente, Rudy aparece atrás dele, provocando-o sobre esconder-se. Totalmente surpreendido, ele se vira e questiona o que acabou de acontecer. Avaliando seu desempenho, Rudy diz que ele ganha pontos bônus pelo esforço no chão. Ele pergunta como Rudy conseguiu encontrá-lo tão rápido. Rudy comenta que faz tempo que não tem um aluno tão divertido. Enquanto correm pela floresta, Rudy o convida a dar o seu melhor. Justo então, o sistema anuncia que ele completou a missão e recebeu uma nova. Uma lista de novas habilidades e a classe Caçador de Monstros são exibidas na tela. Com um sorriso determinado, ele diz que vão trabalhar muito bem juntos. 3 meses depois, Rudy pergunta se ele conseguiu dominar tudo. Desafiando seu mestre, ele diz para Rudy se esconder. Elogiando seu espírito, Rudy aceita o desafio de se esconder na floresta, mas avisa que, se não for encontrado, o jantar ficará por conta do aprendiz. Com um sorriso, ele aceita a aposta e chama Rudy de mestre. Observando Rudy desaparecer, ele diz que está ansioso para começar o desafio. Ao escalar um penhasco, Rudy expressa sua felicidade por ter encontrado um bom aprendiz. Mas, pensando melhor, decide não ser muito duro com o rapaz.
Acredita que se esconder, ali será o suficiente para o desafio. De repente, sente algo em sua mão e olha para cima, confuso. Seu aprendiz estava segurando seu pé e o provocando sobre o esconderijo. Ele encontra Rude, que está surpreso com sua velocidade. Mostrando que já dominou as novas habilidades de caça, encontra-o na árvore. Rude não consegue acreditar no progresso de seu novo aprendiz. Rude entra em uma caverna, duvidando que ele o siga e tentando se convencer disso. Duvida que seu aprendiz consiga chegar a esse lugar. Ao perceber onde está, ele entra em pânico ao ver um ninho de cão infernal. Dando uma dica, diz que é um segredo do guardião da humanidade. Pegando Rude, ele avisa que nem mesmo terremotos conseguem acordar um cão infernal dormindo. Com um sorriso, pergunta se ele conseguiu passar no teste de caçador. Ainda em choque, Rude apenas confirma que passou e foi bem sucedido. De volta à floresta, Rude o elogia por dominar tudo em 3 meses. Então, demonstra que aprendeu a usar um combo furioso de 5 golpes. Estendendo a mão, diz que foi graças à experiência das bruxas. Rude fica impressionado por ele ter se lembrado de todas as dicas sobre ecologia de monstros. Excitado, seu mestre diz que ele certamente irá longe com seu talento. Então, Rude pergunta quais são seus planos para o futuro. Sem hesitar, ele responde que seu primeiro objetivo é ganhar um pouco de dinheiro. Tendo uma ideia, Rude o convida para trabalhar como mercenário. Achando a proposta interessante, ele pensa que é uma boa forma de começar. Além disso, lembra que o trabalho de mercenário é muito flexível. Com sorte, espera encontrar os guardiões desse jogo. Aceitando a proposta, confirma que se tornará um mercenário a partir de agora. Em seguida, Rude lhe entrega seu antigo emblema, dizendo que seu amigo o reconhecerá e desejando-lhe boa sorte. Rude se despede enquanto ele agradece ao mestre. Ao se afastar, celebra o ótimo começo de sua nova classe. Segurando o emblema, acredita que um final feliz agora está ao seu alcance. Com um olhar determinado, ele se prepara para a próxima fase de sua jornada. Enquanto segura o emblema, uma voz pergunta se ele não quer ver o final. Lembrando da promessa, a imagem de Aquila aparece, oferecendo uma dica sobre o final. Então, ele alcança o botão de logout, pensando na emoção deste jogo mortal. Determinado a continuar, diz que usará toda a atenção a seu favor. Dando um tapa no rosto, ele se prepara para se concentrar completamente na nova missão. Ao sair, jura a Aquila que alcançará o verdadeiro final. A cena corta para uma nova sequência. Aquila observa tudo de longe. Ela ri de sua situação. Sentada em seu trono, diz que foi hilário vê-lo escapar das bruxas. Ela está feliz por apenas assisti-lo. Sorri com grande satisfação ao ver alguém surgir, voando pelo espaço sideral e aterrissando graciosamente. Um novo personagem diz que ele não é um cara comum, com um sorriso provocador. Aquila pergunta se ela está interessada nele. Então, Valfurga é revelada, pairando majestaticamente acima do trono de Aquila. Sendo uma deusa, ela diz que não deveria olhar para um humano daquela forma. Mas Aquila retruca, perguntando por que não, já que ele é fofo. Ao ouvir a resposta, Valfurga apenas desvia o rosto, sem mais palavras. Continuando a provocação, Aquila comenta que ela costumava ser mais divertida antigamente. Mudando de assunto, pergunta se a dívida dele foi realmente paga. Ao saber a verdade, ela chama Aquila de cruel por deixá-lo trabalhar de graça. Sem se importar, Aquila se pergunta por que não. Ela acha tudo extremamente engraçado enquanto o observa na tela. Diz que ele está cheio de vida. Chamando-a de horrível, Valfurga se prepara para fazer uma pergunta importante. Olhando para a tela, pergunta se ele também faz parte do plano. Questionando Aquila, pergunta se ele faz parte do plano ou se é apenas um brinquedo. Rindo da pergunta, Aquila apenas pondera sobre o que responder. Com um sorriso, diz que ele é mais como um talento promissor. Mantendo um sorriso misterioso, fixa o olhar na tela, sem dizer uma palavra. Ao ver sua imagem, Aquila diz para apenas continuar assistindo. Sentado no chão, ele recebe uma notificação de que está em estado de exaustão. Ao olhar para a floresta, se pergunta por que o caminho foi tão difícil. Após se levantar, diz que é hora de seguir para seu destino, e avista a cidade do núcleo mercenário. Ao se aproximar da taverna, o sino na porta toca, anunciando sua chegada. 2 garçonetes o recebem, dando boas-vindas à melhor taverna da cidade. Ele diz que está procurando alguém e uma delas o convida a se sentar. Ao ver o local lotado, percebe que é o lugar perfeito para reunir informações. Com todos bebendo e rindo, sabe que as pessoas falam mais quando estão felizes. Ele nota que as garçonetes também são uma parte importante do apelo da taverna, então decide perguntar se elas conhecem alguém chamado Ribs Chalks. De repente, todo o bar cai em silêncio, com todos olhando em sua direção. Medo.
Uma garçonete o alerta que esse nome é proibido de ser mencionado ali. A outra garçonete revela que seu namorado se envolveu com ele uma vez apenas. Apavorada, diz que o garoto voltou parecendo uma verdadeira múmia. Ao ouvir a conversa, ele se pergunta quem Rudy o apresentou. A garçonete então o avisa para correr, pois ele estará lá a qualquer momento. De repente, Jae-woo esbarra em alguém e pergunta quem ele esbarrou. O homem se apresenta como Ribs Chalks. Ao olhar para sua cintura, ele vê o emblema que Rudy lhe deu. Reconhecendo o emblema, Child diz que deve ser o cara do Rudy. Com um sorriso, diz que estava procurando um companheiro de batalha. Não entendendo, pensa que Rudy o enganou para se livrar dele. Rindo da situação, Child diz que ele estava apenas brincando. Ao andar pela cidade, percebe que está prestes a ser arrastado para uma grande guerra. Embora pareça um alistamento, ele vê isso como uma grande oportunidade de crescimento. Lembra que o príncipe eleitor é um dos guardiões desse jogo. Pensando em seu plano, vê uma chance de obter informações sobre os outros. De repente, o som de uma trombeta ecoa pela cidade. Gravado por Charles, ele perde saúde e percebe que o príncipe chegou. A multidão, então, se parte para deixar passar a procissão do príncipe eleitor. Ao encontrar tudo diferente do que esperava, ele pensa que se encaixaria naquele grupo. Ao ver o príncipe, nota que a guardiã se parece mais com uma vilã. Sem entender nada, ele continua observando a cena se desenrolar. De repente, uma cavaleira em armadura branca se aproxima em seu cavalo, brandindo sua espada. Ela avança em direção ao príncipe, que a aguarda. Ao ver a cavaleira, Charles grita surpreso que a Dame Valpergus está ali. O príncipe eleitor apenas a observa com um olhar sério e distante. Notando que ela está distraída, ele pergunta se algo está errado. Recuperando a atenção, ela apenas responde que não há nada errado. Sem mais palavras, ela desvia o rosto e emudece. Enquanto observa o grupo se afastar, ele diz que o campo de batalha o aguarda. Lembrando do passado, menciona que ela foi sua companheira em outras partidas, mas se arrepende a cada vez que falhou em salvá-la do perigo. Com um olhar determinado, ele afirma que sempre acabava da mesma forma. Charles então pergunta se algo está errado, mas ele apenas nega. Lembrando de Valpergus, promete que arriscará sua própria vida desta vez e jura que alcançará um final em que ela viva. De volta ao pátio, vários mercenários estão treinando e lutando entre si. As lutas são intensas, com os homens trocando golpes sem hesitação. Observando o treinamento, ele considera tudo muito intenso, mas é o esperado. Recebendo uma notificação, entra no campo de treinamento do corpo de mercenários. Childs então explica que estão selecionando líderes de grupo através de lutas. Celebrando, um dos mercenários levanta uma bolsa de dinheiro bem alta. Pensando em seu objetivo, ele decide manter um perfil discreto por enquanto. Mas, de repente, Charles o empurra para frente, dizendo que ele vai participar. Ignorando sua opinião, Charles afirma que Rudy nunca enviaria uma pessoa inútil. Gritando para todos, pergunta se alguém quer lutar. O novato fica empolgado e vários mercenários se oferecem, com um dizendo que irá primeiro. Ao perceber que não pode se opor, ele considera a situação bastante familiar. Determinado a conquistar poder, ele se prepara para enfrentar o primeiro oponente. Apresentando-se como Max, o mercenário o desafia para um duelo oficial. Olhando para ele, Max diz que ele parece fraco e que o quebrará com um golpe. Charles, então, pergunta se ambos estão prontos para a luta. Ao dar o sinal de início, ele diz para começarem o combate. Correndo para atacar, Max avança gritando espada em punho. Com um único golpe, a espada de Max é enviada para o ar. Os outros mercenários assistem à cena, completamente chocados com o que viram. Caído no chão, uma notificação confirma que Max foi facilmente derrotado. Observando o resultado, os outros se perguntam o que acabou de acontecer. Querendo entender, os outros mercenários oferecem-se para lutar com ele também. Ao ver a multidão, ele pede que venham um de cada vez. Usando sua destreza intermediária em esgrima, derrota outro oponente e ganha fama. Com uma técnica de imobilização, prende outro e ganha mais pontos. Com uma cabeçada, vence mais uma luta e aumenta sua fama. Então, um homem grande diz que estão se envergonhando contra um novato. Apresentando-se como Charlotte, ele se oferece para ser seu próximo oponente. Ao olhar para o tamanho dele, se pergunta se o oponente é realmente humano. É certo de que aquilo é demais, tenta sair do jogo, mas não consegue. A tela de logout aparece.
mas ele percebe que não pode deixar o jogo em pânico. Ele pede 1 minuto para descansar antes da luta. Charlotte grita que não há chance e parte para cima dele. Suspirando, ele pensa sobre como seu destino nesse jogo é amaldiçoado. Desde que chegou a esse ponto, ele se prepara para a próxima luta com um olhar sério. Ele diz que lidará com isso da maneira certa. Então, ele agarra o braço de Charlotte, parando seu avanço no meio do ataque. Com a outra mão, ele firma o punho na roupa do oponente. Usando sua técnica, ele o lança ao ar com toda a sua força. Finalmente, ele o atira ao chão com tudo o que tem, encerrando a luta. Derrotado no chão, Charlotte se pergunta que tipo de movimento acabou de atingi-lo. Ofegante, ele recebe a notificação de que derrotou Charlotte e ganhou mais fama. Incrédulo, outro mercenário pergunta a Charles onde ele o encontrou. Os outros mercenários gritam que ele é um verdadeiro monstro. Tremendo, ele pede que o deixem descansar por pelo menos 1 minuto. Então, Charles aparece e grita para todos se afastarem dele imediatamente. Protegido por Charles, ele apenas encara o líder, que agora o observava, apontando diretamente para ele. Charles anuncia que é o novo líder do grupo. Chocado com o anúncio, ele apenas fica lá, completamente atordoado. Mudando de cena, um exército se alinha no campo de batalha. Entre as tropas, ele é observado de perto pelos outros soldados. Já vestindo uma armadura completa, encontra-se segurando uma espada na mão. No campo de batalha, os dois exércitos se preparam para a grande guerra. Com um grito de guerra, Charles ordena a todos os soldados que avancem. O exército, então, parte em direção ao inimigo, levantando poeira pelo campo. Na linha de frente, os orcs se preparam para o primeiro ataque. No meio da batalha, ele avança e atinge um orc com sua espada. Lutando contra os orcs, ele diz que está alinhado com as forças do príncipe. De volta à tenda de planejamento, Charles explica que estão em uma confrontação direta. Com um sorriso, ele diz que a missão é simples: roubar a bandeira do inimigo. Mostrando o mapa, ele explica o plano para romper e colapsar suas linhas, mas alerta que os orcs são fortes e têm a melhor coordenação do continente. Chamando-o, Charles aponta e dá uma ordem direta ao novo líder. Ele diz que seu trabalho é impedir o avanço dos orcs. No calor da luta, Jay-Woo desvia de várias lanças inimigas. Surpreso com a ordem, Jay-Woo questiona seu novo papel como líder. Sem tempo para pensar, ele avança e começa a derrubar os orcs ao seu redor. Irritado, Jay-Woo grita que planejava levar o crédito e sair dali. Nesse momento, um soldado orc reporta que os lanceiros estão sendo derrotados. O capitão orc não consegue acreditar que seus lanceiros de elite estão caindo. Pegando um binóculo, ele grita para o soldado entregar o dispositivo. Usando-o, ele observa o campo de batalha para entender a situação. Através do binóculo, tenta encontrar a razão para o colapso de suas tropas no campo de batalha. Jay-Woo e seus homens avançam, gritando para o inimigo. Ao ver isso, o capitão orc começa a suar, preocupado com o que vê. Então, ele ordena que os mosqueteiros se alinhem e preparem-se para atirar. Os disparos atingem os escudos, reduzindo sua durabilidade. Ao perceber que os mosqueteiros precisam recarregar, ele se prepara para o ataque. Com a segunda fileira se preparando, ele diz que é hora. Saltando sobre seus homens, ele avança em direção às tropas orcs e, ao chegar à frente, grita para que todos os seus homens os destruam. O capitão orc não consegue acreditar que está sendo derrotado por um único homem. Observando os orcs, ele diz que não pode deixar que capturem a bandeira. Segurando o estandarte, ele grita que carrega a história de sua tribo. Ele e seu grupo avançam em direção ao capitão. Eles precisam capturar a bandeira. Olharam para o céu e viram o estandarte inimigo sendo capturado. Segurando a bandeira, ele grita em vitória e recebe uma notificação. De repente, o som de um sinal de retirada ecoa por todo o campo de batalha. Um soldado se aproxima e avisa que há más notícias sobre a situação. Observando o mapa, ele vê que seus aliados estão se retirando e o abandonando. Furioso, grita ao ver os reforços orcs chegando. Enquanto a vitória lhe escapa, ele se pergunta por que todos estão correndo. Um soldado sugere que devem fugir também, mas ele diz que isso é loucura. Com o rosto suado, o soldado alerta que já estão em apuros. Olhando para frente, percebem que estão completamente cercados pelo inimigo. Justamente então, o chefe orc, General Kalion, declara que tudo acabou. Enfrentando as tropas, ele se dirige aos valentes guerreiros humanos à sua frente, ordenando-lhes que se rendam. Ele oferece poupar suas vidas em troca da bandeira. Incrédulo, responde que, se avançarem, a bandeira irá para um lugar indesejável. Enfurecido, o general orc grita com eles por desrespeitarem o estandarte sagrado da tribo. Com uma notificação de intimidação, afirma que não há regras na guerra. Surpresos,
Com a cena, os outros orcs não sabem como reagir à ameaça. O general orc apenas observa o grupo de humanos, pensando em seu próximo movimento. De repente, a tropa humana se prepara para atirar e ele se lança na frente. Ao ver isso, o general orc ordena que seus homens atirem imediatamente. Os tiros atingem os soldados que ele tentava proteger com a bandeira. Mesmo ferido, ele não entende por que não deixaram a bandeira cair antes. Cerrou os dentes e se preparou para suportar o que viesse a seguir. Enquanto os tiros continuam, os soldados humanos são atingidos e caem ao chão. Um dos soldados reclama que não consegue vencer o general em seu nível. Apesar da dor, os soldados lutam para manter sua posição na batalha, não sabendo o que fazer. Ele se vê preso em uma situação impossível. Lembrando de seus camaradas, se prepara para encarar a situação. Em sua mente, consegue vislumbrar seu personagem principal. Justamente então, Aquila aparece, dizendo que ele vai morrer na vida real também. Com um sorriso confiante, ela apenas continua observando-o à distância. De volta à realidade, ele grita enquanto a pressão da batalha aumenta. Seus soldados gritam que ele precisa dar ordens ou todos serão aniquilados. Com um sorriso ensanguentado, ele se prepara para dar o próximo comando. Ao vê-lo rir, um dos soldados pergunta se ele finalmente perdeu a cabeça. Então, ele grita e diz a Charlotte para lhe passar o chifre agora. Mesmo sem reforços, ele grita para Charlotte calar a boca e assistir. Segurando o chifre, Jay-Woo se prepara para soprá-lo com toda a sua força. O som ecoa pelo campo, mas atrai os orcs na direção errada. Percebendo o erro, o soldado grita que ele está soprando na direção errada. Sabendo o que está fazendo, Jay-Woo diz que agora estão quites com Aquila. Confiante, grita que ainda é um jogador VIP e não será derrotado. Ordenando, o general orc envia seus lanceiros para atacar. Justamente então, um gigante orc se prepara para atacar, erguendo sua colossal lança. Ele o chama de arqui-inimigo de seu povo. Enfrentando a lança, Jay-Woo apenas dá um sorriso desesperado. Enquanto o golpe se aproxima, algo atinge o pescoço do orc. De repente, uma figura montada salta sobre o exército inimigo, em pleno ar. Valperga desce sobre as tropas orc. Seu cavalo aterrissa forte no meio do campo de batalha. Ela grita para as tropas: "Não desistam desta luta!" Erguendo sua espada, ela ordena a todos os soldados que se preparem para combater. O general, ordenando suas tropas que não interfiram, diz que a luta é dele. Ele declara que é um duelo nobre entre ele e a condessa. Impressionada com sua atitude, ela comenta que ele é um verdadeiro homem. Então avança com sua espada, investindo contra o general orc. Os dois trocam golpes ferozes, criando um impacto poderoso no campo. Ao observar a luta, ele percebe que suas forças estão perfeitamente equilibradas. Em outro ataque, suas espadas se colidem. O orc fica atordoado com o movimento de Valperga. De repente, ela desferiu um golpe poderoso na face do general, fazendo-o voar. Ele recua, recompondo-se e se preparando para continuar a luta. Elogiando suas habilidades, ela se prepara para liberar todo o seu poder. Ele então pergunta se ela faz parte da Irmandade. Valperga, rindo da pergunta, apenas fixa o olhar na noite, dizendo que está ficando tarde. Ela se prepara para o golpe final, investindo em direção ao líder orc. Com um sorriso, ele se prepara para mostrar seu verdadeiro poder. Usando sua habilidade especial, ele ataca com um golpe que levanta poeira. Valperga desvia e avança rapidamente. Em um instante, ela o corta ao meio com sua espada. Ainda em pleno ar, ele diz que foi uma boa luta antes de desaparecer. Com o general derrotado, o exército orc fica sem seu comandante principal. Vendo seu capitão cair, os orcs começam a recuar do campo de batalha. Chocado, ele não consegue acreditar que ela derrotou o comandante em um único golpe. Impressionado, pensa que ela é incrível, como se esperava de Dame Valperga. Com o líder derrotado, o exército orc se retira em temor. Montada em seu cavalo, ela se vira e pergunta se ele é o líder. Estendendo a mão, ela diz que sentiu sua coragem de longe. Ao apertar sua mão, ele se apresenta e recebe uma notificação. Agradecendo a Valperga, ele diz que não é mais eleitor. Ainda com a cabeça baixa, afirma que deveria ter sido mais cauteloso. Justo então, seus soldados se aproximam, oferecendo a bandeira que capturaram. Ele percebe que sua credibilidade entre os mercenários aumentou. Lembrando da batalha, vê seus homens lutando para
protegê-lo. Os soldados se reúnem, defendendo-o dos ataques do inimigo orc. Gritando, eles lutam para manter a linha e não deixar ninguém passar. Vendo a cena, Jay-Woo simplesmente diz que entende a situação. Jay-Woo grita, segurando a bandeira, declarando que ela pertence a ele. De volta à taverna, a placa de François é mostrada na parede à porta. Uma garotinha grita o nome de Charlotte no bar. Assustada, ela corre para dentro, procurando alguém entre os clientes. Na mesa, Charlotte come em silêncio, observando-o atentamente. Preocupada, a garota pergunta se ele se machucou em outra guerra. Charles então explica que Charlotte tem apenas 15 anos, surpreendendo a todos. Ele revela que a garota é, na verdade, a irmã mais nova de Charlotte. Irritada, ela o culpa por ter que pagar as contas médicas do irmão, mas Charlotte diz que foi graças ao líder que eles retornaram vivos. Em seguida, todos os mercenários celebram e agradecem a ele pela vitória. De forma desconfortável, ele diz: "A todos para apenas comerem." A situação estava embaraçosa. De repente, Valpergus aparece na porta da taverna chamando por Jay-Woo. Sem jeito, ele apenas sorri ao ver o cavaleiro à sua frente. Chegando ofegante, ela o chama, surpreendendo a todos no bar. Mudando de cena, ela cavalga em direção à base avançada de Harfheim. Ao chegar, informa que o eleitor o convocou para uma recompensa. Enquanto cavalgam, ele nota que ela parece diferente de Valpurga que conhecia. Ela comenta como está feliz, pedindo-lhe para chamá-la de amiga. Apontando para os soldados, diz que todos foram salvos graças aos seus esforços, garantindo que são cidadãos do Império. Ela pergunta que outra razão ele precisa. De joelhos, ele finalmente entende o peso de suas ações naquele momento. Lembra de todas as vezes que a viu lutando contra inimigos, percebendo que ela não mudou. Ele só continua a observá-la com um sorriso, dizendo que apenas o relacionamento deles mudou. Caminhando em direção à tenda, ele afirma que agora é apenas um mercenário. Ao chegarem, ela o apresenta ao príncipe que o aguardava dentro. Olhando para ele, o príncipe pergunta se ele é o homem que chamam de Jay-Woo. Apresentando-se, diz que é o eleitor, ainda o guardião Philip. Ele se vira, mostrando seu verdadeiro rosto ao mercenário à sua frente. Curvando-se, diz que é uma honra conhecer um verdadeiro guardião. Com um sorriso, Philip o chama de o homem chamado Ceifador. Gritando de excitação, os soldados celebram o reconhecimento de sua bravura. Dizem que um homem de mérito merece reconhecimento. Ele o recompensa com dinheiro. De joelhos no chão, Jay-Woo promete retribuir toda a generosidade. Satisfeito, o eleitor pergunta se ele precisa de mais alguma coisa. Virando-se, Jay-Woo diz que gostaria de se reunir com seus camaradas. Atendendo ao pedido, Valpergus diz para ele pegar uma carroça e usá-la, mas o eleitor o chama, perguntando se ele tem algo mais a dizer. Com a cabeça baixa, ele diz que normalmente recuaria nesse momento. Ao levantar o rosto, revela um olhar sério e determinado. Valpergus apenas observa a cena, esperando ver o que ele fará, com um sorriso sutil. Jay-Woo se prepara para fazer uma pergunta ao eleitor. Dirigindo-se a ele como sua graça, pede para fazer uma pergunta sobre a guerra. Com um olhar intimidador, o eleitor o instrui a prosseguir. De volta ao seu olhar, Jay-Woo pergunta quais são seus pensamentos sobre essa guerra. Diante da pergunta, toda a sala fica em silêncio. Ajoelhado ao lado de Valpergus, ele aguarda a resposta do eleitor com um sorriso. Ele observa que todos estão perplexos com sua pergunta. Olhando para ele, o eleitor pergunta o que ele pensa sobre a guerra. Respondendo, ele diz que ainda não consegue ver o quadro completo. Um dos homens ri e afirma que ele não está qualificado para aconselhá-los. Rindo, o homem sugere que ele deve ter apenas ouvido algum rumor. Com uma expressão séria, o eleitor simplesmente o chama de Sua Graça. Valpergus então diz que é melhor ouvi-lo uma vez, pelo menos. Indignado, o conselheiro grita dizendo que o eleitor é um homem importante, chamando-o de tio. O eleitor pede que ele mostre respeito. Observando a cena, Jay-Woo percebe que nem mesmo o eleitor pode ignorá-la. Em seguida, o eleitor se volta para ele e o ordena que explique sua visão sobre a guerra. Suspenso, ele se prepara para dar sua resposta. Olhando para o eleitor, ele o alerta de que uma emboscada está a caminho. Questionando-o, o eleitor pergunta se ele tem alguma base para tal afirmação. Ele então explica que as estratégias do Rei Demônio envolvem emboscadas e traições. Relembrando guerras passadas, ele cita o conflito com o reino de Toa. Além disso, a batalha com o Marquês Anhalt também foi um exemplo disso.
Com um olhar firme, ele se prepara para continuar sua explicação. Ele alerta que não devem ignorar sua estratégia de traição. Nesse momento, a imagem de um traidor mascarado aparece, reforçando sua teoria. Então, ele sugere a possibilidade de um traidor entre eles. Com um sorriso, o eleitor diz que nunca se pode ser cauteloso demais. Cruzando as pernas, ele repete a palavra cautela com um tom zombeteiro. Chamando-o de audacioso, o eleitor o encara com um olhar ameaçador. Ele o avisa para saber seu lugar, pois sua vida depende dele. Antes que Valpergus possa intervir, ele diz que entendeu a mensagem. Valpergus apenas o observa, preocupado com a reação do eleitor. Abaixando a cabeça, ele pede perdão por ter extrapolado suas palavras. Depois, ele se vira e começa a sair da tenda. Achando tudo suspeito, ele nota que o eleitor parece excessivamente arrogante. Com um olhar desconfiado, ele tem certeza de que algo está diferente agora. Analisando os fatos, ele lista tudo o que mudou em sua atual jogada. Refletindo sobre tudo, conclui que a situação é diferente de suas outras tentativas. Com as costas viradas, é chamado por alguém que o alcança do lado de fora. Virando-se, ele vê Valpergas, que correu para alcançá-lo, ofegante. Ela se apoia nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Assim que se recupera, diz que finalmente conseguiu alcançá-lo a tempo. Surpreso, ele pergunta se ela correu porque estava preocupada. Achando a cena adorável, ela se desculpa por Philip e diz que fará o que ele quiser para compensá-lo. Impressionado com a oferta, ele pergunta se pode pedir qualquer coisa. Removendo o capacete, ela avisa para não subestimá-la, pois é uma nobre. Nervoso com a situação, ele pergunta se ela também tem muitas roupas. Ajustando sua capa, ele se prepara para responder sua pergunta. Com um sorriso, ele lança um olhar para o lado antes de fazer seu pedido. Então, ele diz que gostaria de uma pena para escrever e uma pistola. Surpresa, ela pergunta se é só isso, já que é uma oportunidade única. Olhando para o céu, ele diz que sonha em ser um cavaleiro. Não compreendendo, ela pergunta por que ele está chorando e ele responde. Impressionada, ela diz que nunca viu ninguém tão altruísta quanto ele. Mudando de assunto, ela diz que este não é lugar para essa conversa. Puxando-o pela mão, ela o leva para longe, pedindo que a siga. Incapaz de reagir, ele apenas a segue, chamando seu nome. Envergonhado com a situação, ele apenas observa a noite à sua frente, com o rosto vermelho. Ele continua a segui-la pelo acampamento militar. Algum tempo depois, a batalha para retomar a colina de Harfheim começa. No campo de batalha, Philip grita que este é o dia de sua vitória. Do outro lado, Pesamut diz a alguém para calar o eleitor. Um dos servos reporta que os preparativos para a guerra estão completos. Irritado, Pesamut pergunta se ele está trazendo o mesmo assunto novamente. O servo insiste, dizendo que ela é cruel e que não deveriam capturar o eleitor. De repente, o anel de Paizamut começa a brilhar, recebendo uma chamada. Atendendo, ele ouve a voz de uma mulher dizendo que é ela do outro lado. A mulher relata que está pronta para se mover. Com um olhar sério, ele diz a ela para se manter atenta e fazer um bom trabalho. Lançando um olhar para o lado, ele se prepara para lhe dar outra ordem. Então ele pede que ela tome cuidado desta vez durante a batalha. Incomodado, ele grita que ela sempre vai longe demais. Com um sorriso, ela se aproxima e tenta acalmar a situação. Pisando em cima de um soldado, ela diz que sempre é gentil com eles. Com um olhar ameaçador, assegura que nunca exagera. Relembrando a conversa, o servo se desespera com o que ocorreu. Montando em um cavalo, ele galopa rapidamente pela floresta escura. Impressionado com a velocidade, percebe que o nome do cavalo é Fili. Para um cavalo reserva, ele se surpreende com a qualidade do animal. Além do cavalo, ele exibe uma poção de cura muito cara que recebeu. De repente, uma explosão massiva irrompe atrás dele, chamando sua atenção. Vendo a batalha, ele diz que precisa se apressar para chegar a tempo. Sabe que o eleitor não pode lidar com aquela guerra sozinho. Observando o eleitor sacar a espada, ele diz que há uma boa chance para isso. Os dois traidores riem, zombando da situação do eleitor. Cercado por inimigos, ele percebe que será traído a qualquer momento. Ao ver seu tio, pergunta por que ele cometeu tal traição. Com um sorriso, o traidor diz que ele não entende a situação. Explicando o plano, ele afirma que está cooperando com Pezemet e o imperador. Revelando o plano, diz que vai prender Philip por traição. Enfrentando Philip, pergunta o que ele vai fazer a respeito da situação. Com um sorriso, o traidor pergunta se ele finalmente entendeu. Chocado, Philip diz que ninguém acreditaria em uma mentira tão ridícula. Ao pisar, lhe é dito que ele precisa aceitar,
a realidade diante de si. Olhando para Philip, Pisamute o chama de lunático. Então, ele ordena a seus homens que o amarre imediatamente e o leve embora. De joelhos, Philip implora que o deixem em paz, mas é ignorado. Tremendo de medo, diz que é um eleitoral nobre, mas ninguém se importa. De repente, Valpergus aparece voando e surpreende Pisamute e seus homens. Ela avança e desferiu um golpe poderoso no rosto de Pisamute. Ele, cambaleando, grita de raiva após o impacto. Aproveitando a oportunidade, ela ordena às tropas que retirem o eleitor de lá. Vendo Philip fugir, o traidor avisa que ele está escapando. Apontando na direção dele, Pisamute diz a Hexax para ir atrás dele imediatamente. Sentada em cima de um prisioneiro, Hexax diz que estava apenas se divertindo um pouco. Ordenada a trabalhar, ela entra em ação, dizendo que obedecerá a seu senhor com um sorriso. Hexax diz que é hora do lanche para os meninos e convoca um grupo de cães zumbis prontos para atacar. Observando a cena, ordena que os cães se alimentem. Freneticamente, os cães correm em alta velocidade, cercando Jay-Woo. Cercado, Jay-Woo se prepara para lutar contra os cães zumbis. Analisando a tática, diz que já sabia que ela usaria os cães. Explica que ela os usa para cansar e devorar seus oponentes. De repente, um dos cães salta em sua direção, pronto para atacar. Chamando a tática de nojenta, ele ataca o cão que avança de seu lado. Ao ver Hexax, grita que já conhece seu estilo de luta. Percebendo que só há alguns cães, deduz que o resto está atrás de Philip. Ignorando Philip, diz que o que importa é proteger Valpergus. Gritando, ele avança para atacar, dizendo que precisa se apressar. Galopando, ele e Valpergus lutam juntos para escapar da emboscada. Incomodado, Philip diz que seu controle de mana está completamente desregulado. Montado em seu cavalo, chama a tática de Pisamute de nojenta. De repente, um dos cães zumbis salta em sua direção para atacar. Olhando para o lado, ele apenas observa a criatura se aproximar. Ela então avança e corta outro cão que a protege. Retraindo-se, ela se prepara para continuar lutando contra as outras criaturas. Então, Valpergus aparece e chuta o cão, salvando-o do ataque. Preocupada, ela pergunta se ele está bem e ele apenas confirma. Entrando na floresta, ela avisa que aquele é um território desconhecido. De repente, ele vê algo e grita desesperadamente por ela. Gracie, um dos soldados, está sendo atacada, implorando para ser salva. Vendo a cena, ele grita por Gracie, mas acaba sendo atingido. Ela grita para ele aguentar firme, mas é interrompida ao ser agarrada por trás. Ela grita enquanto é arrastada, assustada. Ele sugere que simplesmente deixem a outra para trás, enquanto ela é atacada. Dizem a ela que suas vidas têm níveis diferentes de importância. Chocada, ela se pergunta se isso não é um dever de nobreza. Apertando os dentes, ela diz que se tivesse agido mais cedo. Lembrando da reunião, se arrepende por não ter ouvido Jay-Woo. O eleitor se arrepende, também, dizendo que poderia ter lidado com a situação. Com a cabeça baixa, afirma que é toda culpa deles por ignorarem Jay-Woo. De repente, Valpergus é atacado por Hexax, que a agarra pelo pescoço. Hexax então avança e entra em combate com Valpergus em um novo ataque. O eleitor é salvo, mas grita o nome de Grace. Os dois se encaram enquanto Valpergus se prepara para o próximo golpe. Ela é então lançada para longe, caindo com força no meio da floresta. Deitada no chão, diz que estão completamente perdidos. Olhando para o lado, ele apenas observa a cena com um olhar temeroso. Caiu e ferida, ela não consegue se levantar para continuar lutando. Hexax discorda. Com um chicote na mão, diz que é preciso ser forte. Enfrentando Valpergus, pergunta se ela está certa ao chamá-la de irmã. Furiosa, Valpergus grita para que ela se retrate. Imediatamente, Hexax explica que o título de príncipe eleitor é uma posição crítica no Império. Com um sorriso, Hexax ordena a seus homens que continuem, rastreando o eleitor. Então, aponta que Valpergus também tem o sangue de um príncipe eleitor. Com um olhar provocador, Valpergus apenas fixa o olhar em sua irmã, em silêncio. Percebendo a armadilha, Valpergus compreende que foi pega. Então, ela avança e tenta desferir um golpe poderoso em Hexax, mas Hexax desvia com facilidade. Valpergus se desespera ao ver seu ataque falhar. Em seguida, um chicote estala contra suas costas. Rindo, Hexax diz que seu grito apenas a faz querer atormentá-la mais. Ela então começa a chicotear Valpergus incansavelmente, rindo da situação. No chão, Valpergus tenta se proteger dos ataques contínuos. Sob ataque, ela clama por Jay-Woo, implorando ajuda para escapar. Pensando nele, diz que, para ela, isso é o fim. Gritando, Hexax diz que a luta não acabou ainda e se prepara. De repente, um estampido ecoa pela floresta, parando-a em seu caminho.
Surpresa, pergunta se aquilo foi realmente um disparo. Olhando para cima, vê um dos cães caindo do céu. O cão zumbi atinge o chão completamente derrotado pelo tiro. Ao ver isso, ela é pega de surpresa por um ataque por trás. Com um golpe poderoso, ele a acerta bem no rosto com toda a força. O impacto a faz voar, fazendo-a colidir com o chão. Aproximando-se, ele se prepara para continuar a luta de frente. De joelhos e chorando, ela apenas consegue começar a chamar seu nome. Com lágrimas nos olhos, ela o olha, completamente emocionada pela ajuda que recebeu. Impressionada, pergunta se ele é um herói pelo que fez. De repente, ela desmaia e colapsa. Exausta da batalha, ele a pega nos braços, evitando que ela atinja o chão. Sentado no chão, ele segura Valpergas, protegendo-a. Irritado, Rexax diz que ele não é um cara comum. Escondendo sua pistola, ele se prepara para a confrontação contra Rexax. Segurando a arma, ele diz que ela continua a mesma de sempre. Com um sorriso, ela pergunta se ele a conhece de algum lugar. Apontando a arma, ele a instrui a não chamá-lo assim. Rindo, ele afirma que sua arma tem um alcance maior. Com o chicote em mãos, ela o alerta que precisa mirar bem. Colocando o dedo no gatilho, ele se prepara para atirar, mas ela desvia do tiro, lançando-se rapidamente em sua direção. De repente, o chicote se enrosca em seu pescoço, puxando-o com força. Sendo puxado, ele tenta se libertar, mas o aperto se torna mais forte, forçando-o a se aproximar. Ela grita para ele vir, com um sorriso no rosto. Irritado, ele range os dentes, pronto para o próximo movimento. Quando se aproxima, ela desfere uma poderosa cabeçada em seu rosto. A cabeçada o faz voar para trás. Com o chicote em mãos, ela grita que a luta não acabou. Ela então o ataca com o chicote, mas ele desvia com agilidade. Jae-woo avança em sua direção. Surpresa, ela se pergunta se ele está tentando fechar a distância entre eles. Desviando dos golpes, ele se aproxima cada vez mais. Ao vê-lo se aproximar, ela começa a entrar em pânico. Não consegue acreditar que ele desviou de tudo e conseguiu chegar tão perto. Empunhando a pistola, ele se prepara para disparar a queima-roupa. Irritada, ela grita que não permitirá que ele atire tão facilmente. Nesse momento, ele desvia, surpreendendo-a, e saca uma adaga. Ele diz que tem uma surpresa para ela. Ao se virar, ela sente o golpe e fica completamente chocada com o ataque. Segurando a adaga, ele pergunta como aquele golpe a faz sentir. Furiosa, ela responde que perdeu um olho porque estava focada na arma. Irritada, ela grita que precisa de tempo para se recuperar do golpe. Com isso, ela brota asas de morcego e se prepara para voar. Voando para longe, ela diz que precisa ir. Enquanto ele a provoca, pergunta se ela tem medo de continuar a luta. Rindo, ela diz que suas provocações não funcionarão, já que não luta de perto. Mas ele responde que hoje ele é um DPS de longo alcance. Rindo, ela afirma que pode desviar facilmente de suas balas no ar. Ela percebe que seu senso de distância está completamente errado. Com um tiro certeiro, ele a acerta em cheio, fazendo-a cair do céu. Ao ver a fumaça da arma, ele diz que era exatamente o que pensava. Deitada no chão, ela ouve que é preciso atirar em morcegos. Com a arma em mãos, ele se prepara para o próximo passo. Em cima dela, ele comenta como aquele pervertido realmente lhe deu trabalho. Então, ele se prepara para ver que tipo de loot ela deixou para trás. Nesse momento, uma voz o chama de irmão, vinda diretamente da figura caída com uma nova aparência. A pessoa pergunta se ele realmente vai matá-la. Chorando, a figura apenas o observa, aguardando uma resposta. Segurando a adaga, ele a instrui a parar com isso e morrer. Irritada, ela apenas grita de frustração por estar completamente derrotada. Com um último grito, a figura finalmente desaparece na floresta. Uma notificação do sistema então confirma que ele derrotou o chicote da destruição. Em seguida, uma lista de todos os itens que ela deixou para trás é exibida. Depois de coletar tudo, ele se ajoelha ao lado de seu corpo, inconsciente. Pegando a poção, ele diz que é uma sorte que não a tenha vendido antes. Correndo em direção a Valpergas, ele a encontra no chão e chama seu nome, olhando para ela. Ele se prepara para usar a poção e salvar ela. À medida que se aproxima, jura que definitivamente vai salvá-la. Olhando para a poção, prepara-se para usar o item de cura. A descrição do item o alerta que deve ser aplicado diretamente. Sentado ao lado dela, percebe o que precisa fazer para salvá-la. Observando a armadura dela, entende que deve aplicar a poção diretamente. Nervosamente, diz a si mesmo que é apenas um procedimento médico. Segurando a poção, se prepara para aplicá-la, gritando internamente consigo mesmo. Relembrando seu passado,
diz que seu verdadeiro nome é Han Jae-woo. Lembra-se de sua mãe desmaiando de exaustão apenas para sustentá-lo. Aos apenas 18 anos, se viu completamente sozinho no mundo. Um homem então o confronta, reclamando que ficou com uma dívida. Sem escolha, começou a fazer trabalhos para ganhar dinheiro. Recebendo um pagamento, agradece ao homem pelo dinheiro. Contando as notas, confirma o valor e guarda-o. Ele então avisa ao homem que isso é apenas uma solução temporária. Com um olhar irritado, ouve o homem, que parece não se importar. Nervosamente, diz que a missão desta semana deve render 10 milhões. Surpreso, o homem pergunta como ele conseguiu tanto dinheiro jogando apenas uma vez. Ao ser questionado sobre o jogo, responde que se chama Guardião da Humanidade. Entusiasmado, o homem diz que não acredita que nunca ouviu falar do jogo. Ele também aponta os designs incríveis dos personagens femininos do jogo. Segurando um globo, grita que o jogo tem mais de 1 bilhão de usuários. Ele explica que jogadores de alto nível facilmente ganham milhões no jogo. Segurando-o, o homem questiona se ele realmente ganha tudo isso jogando. Empolgado, o homem o convida a experimentar o jogo e ver por si mesmo. Recusando, ele diz que está ocupado e não tem tempo para isso. De repente, recebe uma mensagem surpreendente no celular. A mensagem diz que o pedido do dia foi cancelado, deixando-o livre. Ao entrar no jogo, comenta que acabou ali por acaso. Observando o céu, ele se impressiona com a tecnologia e o realismo. Caminhando pela cidade, nota o quão reais parecem as ruas e as pessoas. Ao ver as pessoas, se pergunta se realmente está dentro de um jogo. Avistando uma barraca de maçãs, se aproxima do vendedor. O vendedor chama os clientes enquanto observa as frutas expostas de perto. Nota que o rosto do NPC parece muito real. O vendedor, agora agarrando-o, grita para que o deixe ir imediatamente. Irritado, o vendedor diz para ele se afastar se não tiver dinheiro. O sistema então mostra que ele tem apenas 10 florins em sua conta. Ao ver uma criança, diz que não tem dinheiro para comprar nada e está confuso com o que vê. A mãe então puxa o menino, dizendo que é hora de ir embora. Chamando o vendedor, pergunta o preço de uma única maçã. Com um sorriso, entrega a maçã comprada ao garotinho, agradecendo-o. A mãe e o filho se preparam para partir. Pensando sobre o preço, nota que 1 florim parece valer muito. Acenando de volta, diz ao menino para sempre ouvir sua mãe. Acenando, comenta que a cena traz muitas boas lembranças. Então, lembra-se de implorar à mãe por frango frito. Com um sorriso, desvia o olhar, pensando no passado. Ao ver o menino feliz, diz que o jogo é encantador. Quando a realidade se tornava esmagadora, o jogo o ajudava a relaxar, completando missões. Começou a entrar no jogo mais frequentemente. Através dele, podia escapar de seus problemas diários. Ele então recarregava as energias e voltava para a vida real, mas sempre acabava cansado e retornava ao jogo. De volta ao presente, ouve uma voz chamando seu nome. Introduzindo-se, Valpergas diz que ouviu que ele tem muitas habilidades. Ela o convida então para caçar javalis na floresta de Ravel. Aceitando o desafio, ele diz que estava planejando comer carne de javali de qualquer forma.